Bem, muito boa noite a todos. Meu nome é Edmond Le Campion, eu sou professor adjunto da Universidade Federal de Goiás, do Departamento de Cirurgia e integrante da Choose Wisely Brasil. Essa iniciativa vinculada a essa grande parceria, né, essa grande organização que é a Choose Wisely Brasil, com a direção do Guilherme Barcelos, nos coube então hoje de tentarmos agregar, nesse momento muito atípico vinculado à pandemia, de falarmos de um tema tão importante, né, que é justamente trazer a toda a população e a sociedade a importância da ciência e diferenciar isso da pseudociência. Nós iremos contar com a participação do nosso debate aqui com o Dr. Felipe José Reis. O Dr. Felipe ele é fisioterapeuta, professor do curso de fisioterapia do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ele é coordenador do grupo de estudos, pesquisa e extensão de desordens do sistema neuromusculoesquelético e tegmentar nessa mesma instituição. E professor, colaborador do Laboratório de Neuroimagem e Psicofisiologia da UFRJ, além de ser professor visitante da Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. E para falarmos desse tema tão importante, né, nós temos aqui a presença de nada mais nada menos o Dr. Ronaldo Pilati, psicólogo e professor pela Universidade de Brasília e autor de um excelente livro chamado Ciência e Pseudociência. Por que acreditamos naquilo que queremos acreditar? Nós iremos ter aproximadamente 30 minutos do professor Ronaldo tentando passar excelentes informações para os senhores, depois iremos debater sobre o tema. Professor Ronaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua ilustre presença, nos honra muito, e a Choose Wisely Brasil agradece a sua participação. Maravilha, Edmond. Eu que agradeço o convite e a proposta da Choose Wisely da gente discutir esse tema, e ainda mais com essa perspectiva da gente fazer uma discussão, uma conversa aberta, não necessariamente aberta no sentido para o público amplo, né? Não é uma discussão necessariamente técnica que a gente vai fazer aqui. Então, vamos nos esforçar nesse sentido. Vou me esforçar para deixar isso o mais claro possível e abordar os temas e conceitos que às vezes são abstratos e complicados da forma mais concreta possível para a gente poder caminhar um pouco nesse assunto e nessa temática que ela é muito importante e que agora no contexto da pandemia ela ainda fica mais evidente, né? Fala-se de ciência no noticiário todos os dias, fala-se de conhecimento científico e certamente boa parte da população brasileira deve se perguntar o que é que isso venha significar, né? Então a ideia é falar um pouco isso. Eu vou falar nesses minutos aqui algumas ideias que elas foram propostas de serem sintetizadas no livro. Esse livro que foi publicado em 2018 é um livro que se propõe a ser um livro de divulgação científica, então é uma linguagem ampla, como diz um aluno meu que acompanhou a redação, é aquela leitura de rodoviária, aquela leitura de aeroporto, a ideia é que você sente ali, leia e não seja uma leitura tortuosa, né? Pelo menos esse é o objetivo. Agora, quem disse se esse objetivo for alcançado é efetivamente o leitor. Mas a ideia é que a gente possa, de maneira ampla, debater com o grande público um assunto que é muito caro, que a gente pode entender ele, nomear ele como conhecimento público da ciência, né? Bom, e para fazer isso é fundamental a gente fazer um processo de identificação do que seja o pensamento e o conhecimento científico, e esse processo ele ganha muito potencial de entendimento quando a gente diferencia do conhecimento não científico. Então, por isso, a ideia de se contrastar, nesse caso aí, a ideia do que é o conhecimento científico daquilo que a gente, de maneira ampla e geral, chama de pseudociência. Tá? Então, um pouco aqui da minha fala vai ser nesse foco, né? Mas antes de chegar lá, para a gente poder caminhar um pouco mais nesse entendimento, eu gostaria de
trabalhar com alguns aspectos de definindo ciência, apontando para as pessoas e com alguns exemplos que eu vou querer apresentar, que eu vou apresentar aqui para vocês, alguns slides que eu vou projetar em breve, mais exemplos que eu vou dar oralmente durante a fala, de como se caracteriza o conhecimento científico e por que ele é uma ferramenta tão poderosa para a gente conhecer a realidade que está à nossa volta, a gente conhecer sobre assuntos complexos, por exemplo, a minha área de estudo sobre comportamento humano, como entender o comportamento humano, e tantos outros temas que as diferentes áreas do conhecimento científico elas se dedicam a estudar. E também a desenvolver soluções e práticas para intervir, né? A medicina é um exemplo de uma área, estou aqui falando com colegas da medicina e da área da saúde de maneira ampla, como o Felipe, e onde a gente tem essa perspectiva de entender que o conhecimento científico também gera aplicações, soluções para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Mas para a gente chegar em tudo isso, inclusive nessas soluções, a gente parte de um princípio que eu gosto de nomear, que é o pensamento científico. A ciência tem uma forma dela compreender a realidade e ela tem uma forma, então, de desenvolver essas técnicas e essas soluções, essas aplicações para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, é sobre esse pensamento científico que eu queria inicialmente abordar e falar. E a partir daí a gente vai caminhar um pouco mais, né? Olha só, primeiro aspecto, o recurso que a gente tem para compreender a realidade que está à nossa volta é utilizar os nossos sentidos. Visão, olfato, audição, tato, que são a porta de entrada para as informações que estão à nossa volta. E a gente também usa esses recursos para perceber coisas sobre nós mesmos. Uma coisa assim, simples, que cada um de nós que está aqui, eu que estou falando com vocês, os colegas que estão aqui no evento comigo e vocês todos que estão assistindo agora, por exemplo, vão utilizar um conjunto bem complicado de ferramentas e mecanismos que está funcionando aí na sua estrutura do seu sistema nervoso central, que é, por exemplo, se você está sentado, você tem um mecanismo aí no seu cérebro, no seu sistema de percepção de movimentação, que indica para você que está sentado, que é diferente do que você percebe quando está deitado. Isso também é uma capacidade de perceber e apreender elementos da realidade. Elas estão aí funcionando no seu aparato cognitivo, né? Que é a sua estrutura mental, psicológica, de como compreender a realidade que está à nossa volta. Então, essas coisas elas estão funcionando enquanto a gente está em vigília, né? Está acordado, está atento, está prestando atenção em alguma coisa. Todos esses mecanismos eles estão funcionando e te dando informações, né? E esse aparato, esse conjunto de recursos muito poderoso que a gente tem para captar informações visuais, auditivas, né? Eles são a porta de entrada para a gente conhecer a realidade. Mas aí a primeira pergunta que eu faço, e aí eu vou aqui começar a compartilhar aqui algumas, são muitas, são poucas informações que eu quero compartilhar com vocês. Esses elementos que me permitem, então, compreender essa realidade, será que eles são efetivamente suficientes? E essa é uma pergunta que a gente tem, né? Será que esses elementos eles são suficientes para compreender a realidade? Será que o que eu vejo e o que eu capto de informação é suficiente? Bom, imagine o seguinte, eu já dei aqui uma prévia, né, que estava aqui na página. Eu tenho uma filha de 9 anos de idade, tá? E aí eu pergunto para você, eu te dou essa informação. Você julga que essa menina de 9 anos, do ponto de vista do tamanho dela, ela é menor do que eu, maior do que eu ou do meu tamanho? Então essa é a primeira questão. Em princípio, se eu dou a idade, dou a referência, falo que uma criança, acho que a maior parte de vocês vai imaginar ela uma criança menor, né? Uma pessoa de um tamanho menor. Agora eu vou apresentar uma foto para vocês e tirem as suas próprias conclusões da apresentação dessa foto, tá? Está aí apresentada. Minha filha está num canto da sala e eu estou no outro. E ela é maior do que eu, né? Essa foto foi tirada, é claro, já vem a explicação na sequência, talvez muitos de vocês que estão assistindo aqui já viram uma ilusão de ótica como essa. É uma ilusão criada para uma sala
planejadamente construída para que ela dê a impressão para os nossos olhos, para o nosso sistema visual, de que ela tem um fundo que é homogêneo, como qualquer sala, mas, na verdade, não é isso que acontece, porque ela tem um desnível do ponto de vista de altura e de distância do canto do qual eu estou para o canto no qual ela está. E como é mais próximo da câmera que fez o registro, esse canto de onde ela está, e eu estou mais distante, a impressão de tamanho dos objetos, no caso dos nossos corpos, ela é distorcida. Esse é um exemplo de ilusão de ótica muito usual que a gente utiliza para tentar demonstrar que, ainda que os nossos processos de entendimento e perceptuais do mundo eles sejam muito eficientes e potentes, eles nos induzem a compreender a realidade de uma forma equivocada. Se eu eventualmente tiver, como nesse caso, uma preparação para que isso seja feito. No fundo, uma câmera como essa câmera obscura, como está aí a foto demonstrando, o que ela indica é que existem formas e meios que, ao longo da pesquisa em processos neurológicos, fisiológicos, psicofísicos e da própria psicologia, a gente desenvolveu para poder demonstrar isso. E essa câmera é uma maneira de demonstrar isso. Então, é uma demonstração pensada, planejada, para dizer que os nossos olhos nos enganam. E se vocês procurarem aí, derem uma googada, esse é um assunto muito popular hoje em dia, né? Você vai conseguir encontrar vários tipos diferentes de ilusão de ótica, que são criadas de uma maneira em que a nossa percepção visual ela vai construir realidades que, na verdade, são falaciosas, são mentirosas, né? Aí vocês podem dizer, mas esse cara aí está falando desse assunto de percepção visual, isso é uma coisa muito, muito basicona, muito trivial, manipular a imagem, né, é uma coisa muito simples, muito fácil. Então agora eu vou dar um outro exemplo, tá? Eu vou apresentar uma situação um pouquinho diferente e pedir que vocês que estão assistindo, que participem disso. Eu vou apresentar aqui para vocês um conjunto de palavras que elas estão impressas nesse slide, elas vão aparecer uma de cada vez, são 8 palavras no total, e eu pediria para vocês fazerem uma tarefa muito simples, que é dizer em voz alta para você mesmo, ou para quem estiver aí perto de você no computador, espero que você consiga fazer isso sem incomodar a pessoa que está próxima de você, você dizer em voz alta a cor em que a palavra ela foi impressa. A tarefa é simples, diga em voz alta a cor em que a palavra que vai aparecer, ela foi impressa. Tá? Eu vou começar a mostrar, vou dar um tempinho de uma para outra, vão fazendo aí essa tarefa. Então, foi a primeira e vamos lá, vou na sequência agora. Bom, se você acompanhou o jogo da tarefa, muito provavelmente você executou, tentou executar, o primeiro conjunto de 4 palavras, eles foram congruentes, né? Porque eu apresentei a palavra, a mesma informação da cor impressa. Só que o segundo conjunto, as outras 4, as últimas 4, eu produzi uma incongruência. E provavelmente a maior parte das pessoas, não todo mundo, quando elas começam a fazer a segunda parte, elas têm uma dificuldade maior em executar o que é pedido, por causa dessa incongruência. Esse é um outro exemplo de como o aparato cognitivo humano ele tem muitas potencialidades e, ao mesmo tempo, um monte de limitações graças a essas potencialidades. O que acontece na segunda parte? Tem uma coisa que, para as pessoas que foram alfabetizadas e letradas, ela foi muito treinada ao longo da vida e passa a ser muito automatizada. Ela passa a ser algo automático da execução, que é a leitura, que é você juntar 2 palavras formando uma sílaba e juntar um conjunto de sílabas formando uma palavra. Quando eu crio essa incompatibilidade, onde a impressão está numa cor e a palavra é outra, eu estou forçando um processo automático seu, que é ler, que é incongruente com aquela instrução que eu dei da tarefa, fazendo com que o tempo da sua resposta ele seja efetivamente menor, ele seja diminuído, né? Então, essa é uma outra exemplificação
de como o nosso aparato cognitivo ele é um mecanismo que traz muito conhecimento para a gente da realidade, mas, por outro lado, tem uma enorme limitação para a gente entender fenômenos que estão à nossa volta, sobretudo quando os fenômenos são complexos, como, por exemplo, como o medicamento é eficiente para tratar uma doença, para usar um tema que está efetivamente na moda. Para eu entender a complexidade disso, eu preciso lançar a mão de uma ferramenta. E essa ferramenta é o método científico e o pensamento científico. Tá? Eu gosto muito da frase desse cara, o Robert Pirsig, que ele sintetiza o propósito do método. Então, o método é uma forma de eu garantir que a natureza não me leve a pensar algo que eu sei, quando, na verdade, eu não conheço isso. E esse é um ponto de partida que eu queria utilizar para começar a definir, então, o que seja, explicar o que seja o pensamento científico propriamente. Quando a ideia de pensamento científico está focada em não nos enganarmos, em não deixar que esse conhecimento que eu adquiro pela minha cognição, pela minha percepção do mundo, ela me leve a acreditar em algo, é que o uso dessa estratégia do pensamento científico, ela vai me dar uma ferramenta para que esse mecanismo eu diminuo a possibilidade de ser enganado por esses mecanismos que eu tenho para apreender o mundo, que me dão uma impressão efetiva de realidade, uma impressão de que eu estou entendendo as coisas que estão à minha volta. Mas muitas vezes o que está à minha volta é um conjunto complicado de fenômenos, de situações. Vamos pegar o exemplo da pandemia, é um fenômeno bastante complicado, a maneira como o SARS-CoV-2 ele transmite de uma pessoa para outra, ele pode acontecer de várias magnitudes distintas, o padrão de interação e contato entre as pessoas que interagem, que não mantêm, por exemplo, o distanciamento social é grande, o processo de transmissão ele pode acontecer, você tem indivíduos que carregam o vírus e são assintomáticos ou podem estar num estado pré-sintomático, tem um monte de coisa complicada que está acontecendo. E se eu fosse usar só o meu recurso cognitivo dos elementos de percepção, visão, audição, para entender isso, eu muito provavelmente vou cair nos erros naturais que esse aparato limitado ele vai me trazer. Então, para isso, eu preciso lançar a mão da ideia do pensamento científico para compreender isso. Bom, o pensamento científico ele vai ter, e ao longo aí da história da filosofia da ciência, muitos pensadores, cientistas e filósofos que tentaram definir o que seja o pensamento científico, né? Muitos produziram informações muito úteis, não necessariamente você tem um assunto assim que alguém crave, porque a gente está falando de definição de conceitos, de ideias, então não é como, por exemplo, o formato esférico do planeta Terra, que eu tenho uma prova que ela pode ser uma foto, uma prova cabal disso, né? Então você tem esses elementos que externamente me dão as evidências, mas quando eu falo de coisas abstratas, como o que é ciência e o que não é, eu vou usar critérios para falar sobre isso, discutir, conversar, falar a respeito deles, defender argumentos para daí poder diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. E no caso do conhecimento científico, tiveram vários que fizeram proposições, e sem dúvida nenhuma, uma das características que, no meu ponto de vista, isso é algo que eu abordo com um pouco mais de detalhe, evidentemente, no livro, que caracteriza e que é compartilhado pelas diferentes áreas de conhecimento, é a ideia do conhecimento falseável, né? Daquele tipo de informação que eu produzo, e essa é uma preocupação do cientista que está confrontando a ideia dele com a realidade que está ao redor dele, é você criar uma forma de explicar a realidade que possa ser testada nessa realidade, vou confrontar a minha ideia de explicação com essa realidade e, a partir disso, observar os dados que eu produzo e poder concluir se aquela minha explicação ela se ajusta, se adequa, funciona ou não funciona. É o que um filósofo lá da metade do século passado, um pouco antes da metade, chamou de princípio do falseacionismo. Então, as afirmações científicas, elas precisam ser submetidas ou passíveis de serem tornadas falsas. Isso pode soar para muita gente como uma coisa meio paradoxal, né? Assim, é uma coisa meio estranha, do tipo, tá aí o cara falando da ciência e dizendo que a característica principal da ciência é que o conhecimento dela é falho. Achando isso estranho? Pode achar. Só que
quando eu avalio o elemento e a característica principal da ciência, e é essa talvez a novidade para muitas pessoas, é que esse caráter falho é a principal vantagem que a ciência tem para compreender a realidade. Porque ela possibilita que o cientista sempre esteja aberto para encontrar ou desenvolver uma outra explicação ou uma outra intervenção que ela tenha um grau mais acurado, mais eficiente de explicação e de funcionamento. Então, esse debate enorme em relação à cloroquina e à hidroxicloroquina, por exemplo, é um exemplo muito útil para a gente discriminar isso nesse momento, porque quando se fala que a ciência está esperando a produção de dados para entender se ela funciona para o tratamento dessa doença, é porque os cientistas estão lá submetendo as suas afirmações, a cloroquina como uma estratégia de tratamento, aos testes das pesquisas comparativas, especialmente com um tipo específico de controle de variáveis, que é o chamado experimento duplo cego, né, onde você vai comparar quem está sendo tratado com a droga, com aqueles que vão receber uma substância inerte, que é o que se chama de placebo em geral, para você poder, no final do processo, observar se de fato a sua expectativa, que é o funcionamento do medicamento, ela vai se sustentar a partir das evidências. Então, o principal caráter do que define o conhecimento científico e sua principal vantagem é justamente essa possibilidade de se colocar o conhecimento à prova, a teste, e demonstrar que ele não é eficiente, que ele é falho. Então, esse é o principal elemento. Bom, certamente a ciência vai ter outras características além dessa. Que não vale a pena aqui nesse momento, que a ideia é que seja uma intervenção curta, ou detalhá-las, ou entrar em detalhe de várias outras, né, ou várias delas, ou até na própria complexidade que alguns cientistas apontam da própria ideia de falseamento, de conhecimento que pode ser submetido a um teste e ser tornado falho, né, que tem muita discussão e muita conversa sobre isso. Só que, independentemente desses outros elementos, essa característica ela continua sendo um dos principais diferenciadores do conhecimento que pode ser qualificado como científico daquele que não pode ganhar esse predicado, né, esse adjetivo de científico. E aí entra, e já para a segunda parte dessa explanação inicial aqui, para a gente poder começar o debate daqui a pouco, a conversa com os colegas, entra um elemento muito importante da diferenciação desse conhecimento que recebe esse adjetivo de científico para aquele que não pode receber esse adjetivo. E aí o conhecimento pseudocientífico, aquele que ele tenta ganhar o status de uma característica de ciência, mas por sua forma de funcionamento, sua forma de compreensão da realidade, ele não é possível de ser tornado falso, é que a gente começa a ter elementos para fazer essa diferenciação. Então, veja, em geral, o conhecimento pseudocientífico, o que ele vai ter de caráter principal é essa impossibilidade de ser tornado falso, da afirmação que explica determinado fenômeno, determinada característica, de ser demonstrada como falha. Né? E essa é uma distinção muito importante e fundamental para a gente poder fazer essa distinção e essa diferenciação. Veja que no conhecimento pseudocientífico, alguns desses conhecimentos assim ditos, assim classificados, muitas vezes a afirmação ela pode ser submetida a algum tipo de teste. Isso acontece, muitas vezes confunde muitas pessoas. Só que a maneira como o teste é feito, é impossível você tornar a afirmação como falsa. Exemplo muito recorrente para entender o que eu estou dizendo são relativos às predições astrológicas, por exemplo. Né? Então, a astrologia é uma ciência, uma pseudociência milenar, que foi muito utilizada e que nasceu especialmente no momento em que a humanidade ela se fixa para cultivar o próprio alimento, quando a gente começa a controlar a agricultura na história da espécie, há muito tempo atrás isso, e a observação do céu passa a ser útil para você poder identificar momentos de plantio, de colheita e assim por diante. Então a astrologia ela nasce aí, né, nesse momento. E ela, ao longo da história, vai tendo vários usos diferenciados. Um uso que ainda é recorrente na nossa cultura popular é a ideia de que ela influencia as características de personalidade das pessoas.
E essa é uma crença que ela pode ser vista e notada na abertura de qualquer jornal local ou nacional que vai publicar o horóscopo. Continua se publicando, porque tem gente que continua lendo e tem gente que continua acreditando nisso. Mas qual que é o problema e por que é impossível de tornar uma afirmação astrológica falsa? Porque a forma como a descrição ela é feita, ela é tão genérica, tão ampla, que no fundo ela serve para qualquer pessoa. Em psicologia a gente tem a descrição desse efeito já bastante tradicionalmente realizada, em que a gente demonstra isso de uma maneira muito simples. Quando você, em uma sala de aula, por exemplo, para alguns alunos, você apresenta uma descrição astrológica da personalidade deles, dá para cada um individualmente isso, né? Eles leem e você pede para eles avaliarem o quanto que aquilo é preciso na descrição deles mesmos. Em geral, as pessoas tendem a dizer que a descrição genérica astrológica ela acerta entre 80% e 100% de quem elas são. A gente deixa o efeito desse autoconhecimento, dessa autoavaliação da descrição muito evidente quando a gente apresenta, na verdade, para essa turma de alunos exatamente a mesma descrição. E depois deles fazerem essa avaliação, a gente pede para eles trocarem os papéis, com um colega que está do lado, por exemplo. Em geral, as pessoas se surpreendem muito quando as descrições são exatas. E é uma forma muito interessante de demonstrar esse efeito, porque, no fundo, a ideia básica de personalidade, de característica pessoal, é de que a minha é diferente do outro. E quando eu tenho descrições exatas que duas pessoas diferentes dizem que são precisas o suficiente, você produz um estado bastante evidente de como essa descrição ela não é suficiente para explicar um fenômeno como a personalidade. Né? Então, talvez um dos exemplos mais tradicionais e mais clássicos seja essa da astrologia. Evidentemente que eu lanço mão dele na descrição do livro, como exemplo de pensamento pseudocientífico, mas o que é mais preocupante é que essa forma de pensamento pseudocientífico, de você construir uma maneira de você testar a sua alegação, o seu entendimento do mundo, que não possa ser tornada falsa, ela é muito presente em muitas práticas, inclusive de profissionais que têm boa formação científica. Né? Quando eu faço, um exemplo agora, de novo, da pandemia, né? Um estudo para argumentar que um medicamento ele funciona para o tratamento do SARS-CoV-2, do vírus da Covid-19, e eu vou apenas observar o efeito desse medicamento em um conjunto de pacientes, sem produzir uma evidência paralela, no qual eu observo um conjunto similar de pacientes sem a intervenção daquele medicamento, daquele processo de tratamento, sem entrar em muitos detalhes sobre a ideia do estudo clínico randomizado, onde você vai ter grupos diferentes de comparação, quando eu só observo o grupo com o medicamento, você não tem a evidência suficiente para poder dizer que aquele fenômeno, né, ele vai ser afetado por outros fatores, no caso essa doença, que não são explicadas pelo próprio tratamento do medicamento. Então, observar só pessoas medicadas não é suficiente para você dizer que ele funciona. E essa estratégia de você não ter grupos comparativos, por exemplo, é uma das formas em que você vai fazer um teste de uma hipótese e não dá a possibilidade da informação que contradiga aquela hipótese vir à tona. É muito parecido com o que os astrólogos fazem quando dão discussões genéricas e descrições genéricas e pedem para o próprio indivíduo dizer se ela é precisa. Né? E a gente pode listar e passar eventualmente a noite toda, e não é esse o objetivo, claro, dando exemplos e exemplos de casos nos quais a gente tem pesquisas que não dão a possibilidade desse elemento de falseabilidade emergir para a gente poder aferir, identificar, compreender se aquela explicação que eu tenho da realidade, ou no caso do medicamento, se aquele tratamento ele tem funcionalidade
para aquele tipo de enfermidade, para aquele tipo de doença, ou, no caso da astrologia, para aquela explicação sobre as diferenças individuais entre as pessoas. Então, esse princípio do falseacionismo, de você fazer um procedimento em que a sua explicação do mundo ela possa ter evidências contrárias, tornando-a falsa, é fundamental, é a base do processo de pensamento científico. E isso é extremamente importante. Então, a primeira pergunta do cientista é em que bases que aquele conhecimento que está sendo dito para mim como científico, ele foi produzido. Será que ele permitiu que uma explicação alternativa a um fato contrário surgisse na pesquisa? Essa é uma pergunta fundamental que tem que ser respondida em qualquer informação que venha dita ou qualificada como científica. Se isso não foi possível, não foi apresentado no procedimento, há uma chance grande daquele conhecimento ser classificado como não científico. E aí a gente vai ter uma discussão se ele é pseudocientífico ou não, né? Porque no fundo a gente classifica aquele pensamento, um pensamento específico como pseudocientífico, quando ele tenta se travestir de conhecimento científico, mas não, por exemplo, guarda os cuidados metodológicos na maneira de produzir a sua informação, dando a possibilidade de um fato contrário surgir e emanar para poder entender efetivamente o fenômeno, né? Existem muitos erros e limitações de procedimentos na ciência, faz parte do processo de pensamento da ciência. É um movimento grande, amplo, em que você vai ter níveis diferentes de capacidade formativa dos cientistas. Cientistas cometem erros também, mas observar esses aspectos e esses princípios é algo fundamental. E para encerrar, eu diria que pensando na população ampla, né, mas essa discussão toda, essa coisa aí que o Ronaldo está falando de falseacionismo, de permitir que evidências contrárias elas surjam, apareçam, como eu posso usar isso no meu dia a dia? Né? Como é que eu posso usar isso para diferenciar a informação, se ela é uma informação baseada em princípios científicos ou não? Sem dúvida nenhuma, a minha recomendação é que a primeira pergunta que você faça é se aquele conhecimento que está sendo apresentado para você, ele tem uma base científica, se ele foi produzido de forma que uma evidência contrária pudesse surgir na pesquisa. Porque se isso não foi feito, muito provavelmente ele não respeitou esse princípio e muito provavelmente ele é um conhecimento que não vai poder ganhar esse adjetivo de conhecimento científico. Né? Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Nesse debate específico sobre a pandemia e sobre estratégias de medicação, por exemplo, da pandemia, de tratamento da pandemia, eu não tenho dúvida de que muitos argumentos diferentes são apresentados e muitos profissionais médicos, inclusive, apresentam argumentos aí distintos. Alguns deles, por exemplo, que eu acho muito perigosos, são baseados na própria prática e experiência daquele profissional, na experiência clínica, por exemplo, com o uso do medicamento. Por mais que isso seja útil sobre determinado aspecto, isso não é uma evidência suficiente que respeite esse princípio da evidência contrária surgir. Porque, por mais que esse profissional tenha registrado todos os efeitos, inclusive colaterais, e outros tantos que aquela medicação que ele usa por muito tempo trouxeram em todos os seus pacientes ao longo da sua carreira, muito provavelmente você não vai ter a evidência contrária podendo surgir naquele contexto para poder, eventualmente, dar uma informação complementar do nível de funcionalidade daquele medicamento. Sem dúvida, isso só vai ser possível em desenhos de pesquisa que permitam que a evidência contrária surja. A gente sempre torce que uma estratégia de tratamento seja a melhor possível, mas não adianta eu querer suplantar a evidência, né, produzida de maneira séria com as minhas crenças, as minhas aspirações e as minhas expectativas. É exatamente sobre esse aspecto que jaz, né, que está alicerçado, que está sedimentado a principal característica do pensamento científico, que é dar a possibilidade da evidência contrária aparecer. Tá? Então, eu não quero me estender mais, eu acho que o recado principal e a ideia básica que ela está apresentada já deu um pouquinho mais de 30 minutos, Edmond. Então, se você já quiser caminhar para a segunda parte, eu acho que
por aqui tá bom nesse momento, a gente pode conversar mais. Ótimo. Professor Ronaldo, assim, brilhante, acho que mais importante do que fazer a pesquisa, né, buscar o entendimento da verdade científica é tentar justamente passar essa mensagem de uma forma transparente e didática, né, para a população e para a sociedade e mostrar realmente como vivemos em um mundo complexo, cheio de incertezas e como é difícil tentar enxergar o mundo de uma forma tão intuitiva, né? Sabemos que esse desenvolvimento de pensamento ele vem mudando, né, com o passar do tempo de acordo com a evolução. E eu queria colocar na roda aí para esse bate-papo o Felipe, né? Acho que o Felipe pode fazer algumas considerações e talvez acho que como o Felipe tem uma excelente expertise em dor lombar, tentar articular uma ideia do que evoluiu no seguinte sentido, né? Do que se pensava intuitivamente, por exemplo, no caso do paciente com dor lombar aguda, e que, na realidade, a experiência, os experimentos científicos mostraram que aquela intuição ela era falha, né? Então, o que a ciência contribuiu, no caso, na sua especialidade, Felipe, em relação ao dia a dia do paciente, por exemplo, com dor lombar? Obrigado, Edmo. Parabenizar o Ronaldo pela aula aí que ele deu para a gente, foi ótimo. Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que casam muito com essa pergunta que você me fez, Edmo. Eu acho que é muito difícil para a gente, né, não nós que nos tornamos pesquisadores, né, mas para o público em geral entender o que é ciência, né? Como o Ronaldo começou falando no início, que ciência hoje virou chancela, né? Então, assim, hoje, se você tem a ideia de que uma determinada afirmação ela vem suportada pela ciência, independente da informação que seja, ou seja, eu dou uma afirmação e em seguida falo, isso foi pesquisado num país tal, né? Então, quando eu falo que isso foi pesquisado, que existe a palavra ciência no meio da frase, isso faz com que essa afirmativa, mesmo ela sendo falsa, né, ou mesmo fazendo parte de uma pseudociência, que seria algo que parece ser científico, mas não o fato de ter a palavra ciência e isso dar essa chancela, né, faz com que certas afirmativas falsas sejam divulgadas, né? E isso vem muito, né, também da nossa dificuldade de entender, né, o que realmente é ciência, porque quando a gente está na escola, né, lá no primário, né, no antigo primário, enfim, a gente não sabe o que é ciência, a gente não é treinado para o pensamento científico. Toda vez que a gente vai para aula de ciências, hoje tem aula prática de ciências, a gente vai para um laboratório, pega um monte de reagente, mistura aqueles reagentes, vê que aquilo ali mudou de cor, e isso é passado para a gente que isso aí é ciência, né? Quando, na verdade, seria muito mais interessante, por exemplo, né, se um professor nesse momento fizesse uma atividade que tentasse identificar problemas da escola, né? Pedisse às crianças, vamos ver o que a escola tem de problema, o que a sua comunidade tem de problema, vamos tentar mapear esses problemas e propor soluções, né? Então, isso está muito mais próximo do que é ciência, que seria a observação da realidade, né? Testar e, em seguida, tentar aplicar uma solução para a realidade. Então, isso está muito mais próximo do que realmente a gente deveria entender sobre ciência, né? E não aquela ideia, né, que a gente conversava um pouquinho antes. Se a gente jogar cientista no Google, você tem uma representação social de um cara de jaleco, cabelo grande, né, e que está com um tubo de ensaio na mão, fazendo um experimento no laboratório. Nem só isso é ciência, né? Ou seja, a ciência ela não pode ser vista tão distante da população. A ciência está presente o tempo inteiro na nossa vida. Desde, né, quando a gente teve, por exemplo, as leis relacionadas ao alcoolismo e à proibição da direção,
Isso foi baseado de que maneira? Né? Isso foi baseado no número de acidentes que aconteciam no ano, ou seja, houve um mapeamento. Essa foi uma tomada de decisão baseada em ciência, por exemplo. Né? Usar cinto de segurança para diminuir mortalidade, isso é ciência. Né? Então, a gente tem uma concepção que é passado para a gente, uma concepção social sobre o que é ciência, que é totalmente fora e nos afasta do público em geral. Né? E é muito interessante você trazer essa pergunta específica, né, da minha área, que é sobre dor lombar. Algumas coisas na nossa vida, elas fazem muito sentido. Eu vou dar 2 exemplos. Faz muito sentido, né, por exemplo, aquela imagem de que eu preciso dobrar o joelho para pegar um peso. Né? Faz muito sentido isso. Eu não posso dobrar a minha coluna para pegar um peso. Mas quando a gente leva isso para ser testado, compara com outro grupo, a gente vê que não tem diferença, né, em termos de gerar dor lombar na pessoa, por exemplo, ser causador de dor lombar, como a gente acredita. Né? E o exemplo da minha área específica foi um trabalho que a gente fez, deve ter uns 2 anos mais ou menos, que ganhou um impacto no mundo, né? Foi manchete em vários jornais aí do mundo, que foi uma imagem que circula também aí com bastante frequência, que é a ideia do uso do celular com dor cervical. Faz todo sentido a gente pensar nisso. Né? Se eu uso o celular com a minha cabeça, né, com o meu pescoço dobrado, eu vou ter dor no pescoço. Faz todo sentido isso. Mas fazer sentido nem sempre significa ser verdade quando a gente testa. E aí está a função do cientista. Né? Quando a gente pensou nisso, a gente pensou, bem, o celular então, que é uma realidade do nosso mundo, será que ele é um fator realmente que está associado à dor cervical? E a gente investigou isso. Né? E quando a gente investigou, a gente viu que não havia associação. Né? Ou seja, a gente não está nem falando de causa, né? A gente está falando que a dor no pescoço não aparece junto a usar mais ou menos o celular. Né? Isso é passado com tanta verdade, né? Mas que quando a gente testa, essa informação não aparece. Então, nem sempre aquilo que está na nossa vida, que é muito lógico e que faz todo sentido, né? Quando a gente testa, aparece resultado. E a função exatamente do cientista é essa, né? É tentar provar o que é observado, né? Tentar provar se aquele fenômeno existe ou não. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a ciência não está distante da gente. A ciência não está distante da população e a ciência não serve para dizer que as coisas não funcionam, não serve para dizer que o medicamento não funciona. Né? Quando a gente fala especificamente de efetividade de remédio, né? E aí a gente tem esses exemplos que o Ronaldo citou, né, que são bem recentes, da cloroquina e da hidroxicloroquina. O que a gente sempre pensa, seja qual tratamento que for, é risco e benefício. Né? Então, todo tratamento vai ter risco e benefício, né? Ou seja, prejuízo para essa pessoa. Se você não tem benefício nenhum, você muitas vezes está dando muito mais prejuízo para essa pessoa do que você está oferecendo benefício. Né? Então, cabe a pesquisa em medicação, por exemplo, tentar identificar, tá, esse remédio aqui, ele gera mais benefício ou não gera benefício nenhum e está gerando mais risco para o meu paciente. Né? Então, quando a gente leva pesquisas de medicação, pesquisas de tratamento de uma maneira geral, o que a gente está tentando fazer, né, o que os pesquisadores que trabalham com estudos de medicação tentam fazer, é justamente dar segurança para a população. Né, e mostrar que, olha, esse medicamento ele não parece funcionar. Né? Eu acho que é bem por isso. Né? Então, essa mensagem final dessa sua pergunta é bem aquilo que parece lógico, né, para a gente, que na nossa cabeça faz todo sentido, é muito claro isso, essa relação de causa e efeito na nossa cabeça, quando a gente testa, nem sempre aparece. Né? Perfeito, Felipe, perfeito. Eu vou abrir um pouco as perguntas aqui, existem perguntas especiais, nós temos uma audiência grande, acho que está sendo bem interessante essa divulgação. Gabriel Delfino, ele
ele pediu para ilustrar alguns exemplos, né, em relação aos fatores que fazem com que aquilo que eu observo com meus pacientes não é uma verdade que possa ser generalizada na tomada como verdade científica. Eu acho que você exemplificou muito bem, né, professor Felipe, em relação a esse exemplo no caso do paciente, da proteção da coluna lombar quando eu vou pegar o peso. Encaixando uma pergunta, talvez que o Oswaldo Lopes fez uma pergunta aqui muito interessante e eu vou encaixar essa pergunta logo na sequência para o professor Ronaldo. A pergunta que o Oswaldo Lopes faz professor Ronaldo, qual será o legado da pandemia para a ciência? Ótima pergunta, Oswaldo. Eu acho importante a gente refletir sobre isso nesse momento. Me parece que a gente está tendo um nível de interesse no assunto que é a ciência, como a ciência contribui para o enfrentamento dos desafios humanos, por exemplo, a pandemia, que, pelo menos da minha história recente, acompanhando isso no Brasil, não tive notícia do alto nível de interesse que a gente está tendo. Então, eu acho que produzir interesse é um elemento importante sobre o ponto de vista da gente ter a possibilidade de divulgar mais, de ter conversas como essa que a gente está tendo. Elas estão acontecendo de forma muito frequente nesse momento da pandemia e eu acho que uma parcela importante da população ela também está buscando se informar sobre esses elementos, não só sobre os resultados propriamente por exemplo, dos estudos sobre medicação, os estudos acompanhando o desenvolvimento epidemiológico da pandemia, por exemplo, mas também querendo saber e ter questões como essa, o que diferencia conhecimento científico e não científico, o que é pseudociência, o que não é, o que é conhecimento não científico, assim por diante. Eu acho que esse interesse é um ponto importante. Mas eu acho fundamental que a gente não perca essa motivação como nação, né? Porque no Brasil, de forma ampla, eu acho que o nível de interesse que a população tem sobre o assunto científico, ele é baixo. É muito importante esse ponto, né, sobre a formação que foi comentado, na verdade, de que a gente tem um processo, um desinteresse geral sobre ensinar pensamento científico no nosso ensino fundamental, que acaba desinteressando as pessoas, né? Eu procuro discutir isso nas oportunidades que eu tenho, de que no fundo a gente precisaria no ensino fundamental ensinar não só o resultado do conhecimento científico, então o que é reação química, por exemplo, o resultado que ela produz, ou o que significa uma célula, uma membrana de célula, né? Os conceitos e as ideias científicas, mas também proporcionar mais o desenvolvimento de um pensamento científico, né? Isso vai além de ensinar os conceitos e as ideias básicas. Eu acho que esse ponto é um ponto importante. E espero, e aí já está no nível da expectativa, eu acho que esse momento e essa motivação dada a esse tema pode promover mudanças em relação a isso no Brasil. Eu acho que isso é muito importante, promover uma cultura científica, de letramento, de entendimento público do que seja ciência na população brasileira maior. Quem dera nós tivéssemos um interesse sobre esse assunto tão grande como a gente tem em relação ao futebol. Eu não estou dizendo necessariamente que o futebol deixar de ser um ponto de interesse da população brasileira, mas a gente poderia aumentar o interesse em ciência e que as pessoas quisessem debater esse tipo de informação, conversar mais sobre isso, de uma forma mais frequente, mais intensa, ou tão intensa como se conversa sobre o Campeonato Carioca, por exemplo. Eu acho que esse é um aspecto importante e que a gente tem uma janela de oportunidade em relação à pandemia, né? A gente mudar um pouco essas prioridades, porque no fundo, passando por um momento de emergência como a gente está passando agora, que a gente nota como é importante saber, inclusive para as minhas decisões pessoais, o que significa sair, manter o distanciamento, o que significa efetivamente usar as medidas sanitárias de proteção quando você tem que diminuir o distanciamento social, são elementos associados a um pensamento científico que, se ele tivesse mais
profundido, né, se mais difundido, perdão, na população, seria muito melhor. Então, quero enxergar essa situação como um copo meio cheio, né, de que a gente colha como fruto dessa pandemia um interesse maior sobre o pensamento científico, porque nesse momento eu acho que isso efetivamente está acontecendo. Perfeito, perfeito, professor Ronaldo. Vale a pena acrescentar que a gente vê muitas pessoas argumentando quando a ciência explica determinado fenômeno e depois de um tempo, com novos estudos, há uma mudança daquela verdade científica. E as pessoas atribuem que a ciência não sabe de nada, ninguém sabe de nada, e quando na realidade a ciência ela não busca a verdade intransitória absoluta. Ela faz as perguntas científicas corretas para entender melhor o mundo. E mais do que nunca, entender a incerteza do mundo e reconhecer a humildade. Essa talvez seja o grande aprendizado desde o princípio socrático que a gente via lá desde antes do nascimento de Cristo. E dentro desse contexto, eu queria encaixar uma pergunta em relação a como a nossa confiança excessiva, né, professor Ronaldo, em acreditar que a gente sabe de absolutamente tudo e não reconhecer, muitas vezes, a ignorância sobre temas que nós não temos capacidade de entender, né? Então, diante disso, a gente sempre está buscando uma coerência narrativa desse processo. A Márcia Cunha pergunta, em relação ao papel, né, dos escaninhos mentais, dessa construção de narrativa para tentar justificar determinadas condutas onde muitas vezes a ciência mostra o contrário. Ô Edmund, é um ponto central. Eu acabei não abordando isso na minha explanação inicial. Que bom que você fez essa pergunta, que a Márcia trouxe a pergunta e ela traz inclusive um conceito que eu apresento no livro. É legal ela trazer isso para poder abordar essa questão da incerteza, né? Porque há um elemento, e isso eu acho que talvez seja uma das dificuldades ou das barreiras, muitas vezes, que permitir que as pessoas e o público em geral apreenda a ideia de ciência está justamente no cerne de reconhecer, né? Porque apreender a ideia do pensamento científico é reconhecer que você conhece, que você tem informações úteis, que você intervém na realidade, trata, modifica muitas vezes a realidade, consegue dar sobrevida e qualidade de vida para as pessoas, mas mesmo assim você reconhecer que o seu conhecimento pode ser impreciso, incompleto, e esse talvez seja um dos maiores dilemas que a gente vive quando fala em compreender a acepção dessa ideia de falsacionismo, desse princípio do funcionamento da ciência, né? E de fato esse é um dos mecanismos mais talvez difíceis das pessoas poderem assimilar. Agora, veja, qual que é o meu convite? Eu faço um convite em relação a isso, né? Eu não vou dar aqui respostas prontas e absolutas sobre as questões, né? É um convite para conhecer. Porque, no fundo, quando o cientista, né, e o pensamento científico ele reconhece a limitação do que ele sabe, ele dá uma janela de oportunidade, abre uma perspectiva muito importante, que é você não acreditar em coisas que possam ser equivocadas, para intervir em alguma coisa, por exemplo. Então, você descartar a ideia da incerteza do que você sabe e apostar todas as suas fichas sanitárias no medicamento que, no fundo, em relação à cloroquina, o que a gente sabe é que ela não funciona, né? Até agora as evidências apontam justamente que ela não funciona para o tratamento. Ou a ivermectina agora, que é um outro que está aí sob teste, mas as evidências até o momento não dizem que é a solução, não é a bala de prata para resolver a questão. Então, veja, se eu dou a janela de oportunidade para entender que essa solução ela pode ser equivocada, eu estou com isso dando a possibilidade de não investir todas as minhas fichas em alguma coisa que não explique a realidade ou que não funcione como intervenção. Eu acho que esse é o grande ponto, né? E é um convite importante. Mas eu admito e entendo isso, inclusive como psicólogo que estuda esses mecanismos, que muitas vezes é difícil para muitas pessoas abrir mão de uma questão incerta e equivocada, muitas vezes, e assumir que ela tem um conhecimento parcializado, transitório, mas que tem evidências do seu funcionamento, que é uma tensão que a gente vive de maneira constante e sistemática, né?
A Márcia trouxe a ideia dos escaninhos mentais que eu apresento no livro como uma forma que eu entendo como um mecanismo psicológico que a gente lança a mão, às vezes inconscientemente, ou de uma forma automatizada, vamos usar essa palavra que é melhor, né, de uma forma automática, para poder equilibrar essas questões sob o ponto de vista da nossa cognição. Porque nós temos sim uma busca, uma necessidade por buscar informações e conhecimentos de intervenção que tenham um alto grau de certeza. Há uma motivação psicológica básica que está associada a isso. Então, você saber, predizer de uma maneira acurada, ou seja, que ela consegue explicar a realidade, e ao mesmo tempo que ela seja certa, que ela não seja submetida a instabilidades, é algo que, do ponto de vista da psicologia humana, é o mais comum e coerente. É o que efetivamente a nossa cognição evoluiu para ter. Inclusive porque você tem evidências antropológicas e da própria psicologia evolutiva, da biologia evolutiva, de que os nossos ancestrais, com essas características cognitivas, tinham alto sucesso a se adaptar ao ambiente e acabaram resultando em nós, que estamos aqui hoje no presente, né? Essa história que a nossa espécie teve. Então, esse é um aspecto da busca de conhecimento padrão, certo, que quando você diz, intervém, você vai ter um resultado acertado, é algo natural, da natureza da nossa psicologia. E quando eu venho com a ideia, né, e falo assim, não, mas a ciência, a grande vantagem dela é justamente o ponto dela lidar com a incerteza. Há uma incompatibilidade em relação a esses elementos, por uma cognição que busca conhecimento certo e por um mecanismo eficiente de conhecimento que fala, olha, no fundo, as coisas elas são incertas. Eu testo com a realidade, quando ela funciona, bacana, eu vou usar isso, vou intervir com isso, né? E vou assim melhorar a qualidade de vida, enfim, é assim que a ciência ela trabalha. Esse mecanismo vai exigir um nível de desapego de algumas coisas, sem dúvida nenhuma. Então, você assumir e lidar e desenvolver a sua capacidade para lidar com essa dimensão de incerteza, ela é um aspecto importante, né? E relevante nesse sentido. E aí os escaninhos, que são essas estratégias mentais que a gente utiliza para lidar com esses conhecimentos, que muitas vezes têm essa incompatibilidade em relação a esse elemento, é um mecanismo psicológico que todos nós temos recurso, que a gente pode desenvolver para lidar com eles, e que funciona com uma ideia de compartimentalização, né? Porque no fundo as pessoas tendem a fazer isso. Então, se é um conhecimento dessa natureza, eu vou lidar ele como conhecimento científico. Mas se é um conhecimento que chega ao ponto de não ameaçar as minhas crenças certas sobre o mundo, elas estão sendo lidam isso de uma outra perspectiva, de uma outra dimensão, por exemplo, com outras crenças que eu tenho, por exemplo, com as minhas crenças religiosas, talvez seja o exemplo mais útil para fazer essa distinção. Então, no fundo, o convite que eu faço é que as pessoas elas não tenham medo de reconhecer a ideia dos escaninhos. Os escaninhos são um mecanismo psicológico importante para a gente muitas vezes acomodar sistemas de crença distintos. E mais do que isso, assumir a possibilidade de você reconhecer que você não sabe falar sobre aquilo, ou não sabe entender sobre aquilo, pode ser bom. Isso pode te motivar a querer entender, por um lado, mas pode te motivar também a não apostar todas as fichas numa solução que não necessariamente vai ser eficiente para resolver determinados problemas, né? Então, esse conjunto aí de elementos e de dinâmicas, eu acho que ele é importante da gente inicialmente reconhecer e assumir que há uma incompatibilidade na motivação psicológica básica de busca de certeza e nesses princípios científicos aqui que a gente está discutindo, né? Perfeito, perfeito. Excelente explicação, professor Ronaldo. E eu queria agradecer a presença de toda a comunidade, da sociedade. Nós temos bastante perguntas. Eu vou tentar incluir e prestigiar todo mundo que está fazendo perguntas. Falando nesse reconhecimento de humildade, né? Então, talvez seja a grande lição para a ciência e para mostrar para as pessoas, para a gente reconhecer que nós temos nossas incertezas e precisamos aceitar para aprender. Eu tenho uma pergunta aqui para o Felipe, para o professor Felipe, que é a seguinte: na sua área, professor Felipe, foi falado em escaninhos mentais, mas na sua área especificamente, o que existia de uma crença relativamente infalível, né, que era praticada na prática clínica de vocês, e depois que houve uma evidência contrária,
mostrando que aquilo não funcionava. Foi fácil abdicar dessa crença depois que eu tenho a ciência mostrando que aquilo não funciona? Edmond, essa pergunta se encaixa muito bem, né, com o que o Ronaldo acabou de falar, né? A gente tem um cérebro, né? Como a minha linha de pesquisa envolve neurociência, também envolve comportamento e emoção, a gente tem um cérebro que ele não gosta de incerteza, ele gosta de ter certeza, ele gosta de ser rápido para tomar decisão, né? E ao longo da nossa vida, a gente vai formando essas nossas crenças, né? E é muito mais agradável para a gente encontrar coisas no mundo que confirmem a nossa crença, né? Um exemplo básico do dia a dia, porque isso é o que acontece com todo mundo, não só com um profissional de saúde, né? Por exemplo, a gente sempre escutou, né, dos mais velhos que se a gente saísse na chuva, a gente ia ficar resfriado, né? E um dia a gente sai na chuva e não fica resfriado, no outro dia você não fica e no outro dia você fica. E você vai lembrar automaticamente, né, tá vendo? Né? Minha avó falava que se eu saísse na chuva eu ia ficar resfriado e eu fiquei, né? E a gente tende a fazer essa relação de causa e efeito, né? Então eu saí na chuva e fiquei resfriado, né? E essa nossa e por isso a gente tende a cada vez mais reforçar as nossas crenças, porque a gente tende a lembrar de eventos no mundo que confirmam a nossa crença, né? E assim, eu acho que você comentou antes do Ronaldo falar que a ciência muda, né? A ciência é dinâmica. De fato, a ciência é dinâmica, né? Ela precisa ser dinâmica, né? Vão surgir novos problemas, vão surgir novas formas de se testar as hipóteses. Então, isso vai fazer com que novos conhecimentos sejam gerados. E é muito importante que a gente entenda que a ciência não vem para dar certeza, né? A ciência vem para diminuir a chance da gente errar, né? Ou seja, se a gente está falando de diminuir a chance da gente errar, a gente está falando de probabilidade, né? Ou seja, se eu estou na clínica e vou atender um paciente, né, muitas vezes o paciente quer uma pergunta de sim e não, né? Eu vou melhorar sim ou não? Ele quer uma certeza que o profissional, de uma maneira geral, ele não tem, né? Ele não deveria ter, ele deveria reconhecer, né, ser humilde e não saber que ele vai realmente ser capaz de dar essa resposta de sim e não, porque são tantos fatores que influenciam essa probabilidade da pessoa melhorar que fica inviável a gente ter essa certeza, né? Então, a ciência como, na verdade, uma forma de você diminuir a sua chance de errar e não uma forma de você ter certeza do mundo, né? E o maior exemplo que acontece na minha área foi, por exemplo, né, na área que eu pesquiso, que é a área de dor, né? Até a década de 80, né, especificamente, a gente não tinha ideia de como é que a dor funcionava no cérebro, pra você ter uma ideia. E isso a gente seguiu de um conhecimento que veio lá do Descartes, de 1640 até 1980 praticamente, achando que para ter dor eu precisava ter um estímulo e que dor necessitava exatamente de eu estar machucado e que, na verdade, a gente sabe hoje, pela evolução da ciência, é que eu não preciso estar machucado para eu ter dor, né? E aí a gente pode usar exemplos, por exemplo, de situações de isolamento social, né? Situações de exclusão social, em que quando a gente faz o mapeamento do cérebro, as áreas que estão ativas no cérebro são áreas muito parecidas com áreas de dor, né? Ou seja, exclusão social, né? A questão do isolamento social, todos esses fatores ativam áreas muito semelhantes às áreas que processam a dor no cérebro, né? Então, a gente vê o quanto a ciência contribui para a gente entender dor. E, a princípio, a gente não entendia como o cérebro funcionava, como o cérebro processava a dor, e trazia um conceito que vinha de 1640 até final da década de 80, praticamente, né? Com pouquíssimas evoluções no que diz respeito ao processamento da dor no cérebro. Então, acho que isso foi uma das maiores evoluções que a gente teve na profissão. Perfeito. Bem, tem
uma pergunta, uma observação na realidade de um internauta muito boa, né? Fico feliz de ouvir pelo menos essa frase. Ele falou: a ciência tem trazido muitas notícias ruins, apesar de infelizmente verdadeiras. Difícil competir com quem só traz boas notícias que queremos ouvir e ainda que são falsas. Importante lembrar à população que, com todos os seus defeitos, foi a ciência que nos trouxe a civilização. Então, diante dessa observação aqui, eu queria encaixar uma pergunta para o professor Ronaldo. Professor Ronaldo, por que a pseudociência, ou as afirmações, digamos, falseadas que a pseudociência traz, são tão atrativas do ponto de vista cognitivo? Zé, Edmond, eu acho que ela é uma pergunta importante para esse processo de definição e distinção, da mesma forma que eu comentei na última intervenção e da forma muito, muito boa que o Felipe fez agora, essa associação em relação à característica desse cérebro, dessa cognição, né, de busca por elementos certos, por explicações certas. Eu acho que um dos motivos pelos quais, talvez o mais importante, que o pensamento pseudocientífico ele seja tão atraente é porque ele se ajusta muito com a ideia de conhecimento finalizado, né? Então, é certa aquela descrição, aquele sistema de pensamento, ele é certo para resolver o meu problema, para minimizar o meu sofrimento, por exemplo, ou para intervir de alguma forma em alguma situação, em algum tipo de problema, ou muitas vezes para elaborar uma política pública para resolver um problema de saúde, por exemplo, né? Eu acho que em todas essas dimensões, tanto do ponto de vista individual como social mais amplo, esses pensamentos, esses sistemas de pensamento pseudocientíficos, eles têm um apelo muito grande, que no final das contas eles casam, se ajustam de uma forma mais afinada, vamos dizer assim, para uma cognição que busca por esse tipo de mecanismo, né, de conhecimento finalizado. E sem dúvida nenhuma, é um dos fatores, como eu já disse anteriormente, né, que dificulta a apreensão e a compreensão do pensamento científico, que se assume falho e se assume transitório. E lembrando, acho que esse é um ponto importante, né, que se fala muito em transitoriedade. Acho que as áreas de saúde médica são talvez o exemplo mais... ainda que esse exemplo que o Felipe tenha dado agora há pouco sobre dor seja muito interessante, né? A gente tenha tido uma compreensão de basicamente 400 anos que ela ficou presente, né, do entendimento da dor, mas a área médica eu acho que é um exemplo de como a transitoriedade das verdades ela é muito, muito alta, né, muito frequente a mudança de condutas, de intervenções, né? Mas é bom entender que essa ideia de transitoriedade ela varia demais no marco, na compreensão da ciência. Varia de muitos princípios e muitos fatores, né? Existem compreensões científicas que elas estão vigentes há séculos, né? Eu preciso ter isso em mente, né? O exemplo aí da dor, ainda que Felipe tenha citado Descartes, que não necessariamente era um cientista, mas tinha um pensamento filosófico dualista, né, em que você tinha uma base que perdurou, mas que quando você começou a produzir evidência com o advento intensificado da pesquisa neurocientífica, você reformula de uma maneira muito significativa uma compreensão que durou e teve presente e guiou muitas práticas e muitas compreensões por séculos. Então, essa transitoriedade ela pode ser mais curta, mais rápida, pode mudar com maior velocidade, mas em muitas circunstâncias ela pode demorar mais para estar presente. Às vezes, porque eu não tinha as ferramentas para produzir evidência de falseação, que eu acho que é o caso bastante típico do desenvolvimento da pesquisa neurocientífica, que ela é bastante recente na nossa história, né? A década do cérebro aconteceu há cerca de 25, 30 anos, né? E que isso revolucionou, inclusive, a pesquisa na própria psicologia. Então, acho que esse é o ponto, sabe, Edmond? Esse ajuste com a noção de conhecimento finalizado. E há muita prática pseudocientífica atuante em todas as áreas da atividade humana, onde elas apresentam soluções finalizadas. Muitas delas podem ter tido uma origem em algum pensamento, em alguma prática, alguma técnica que tinha evidência científica favorável em algum momento, mas que a academia abandonou há muito tempo, mas ela ganhou um espaço, ela ganhou um nicho e ela ganhou uma série de pessoas que a praticam, que vendem, que ganham dinheiro muitas vezes, né, que tem um mercado que troca essas questões e dá sobrevida e continuidade a pensamento pseudocientífico de maneira muito intensa.
Muito legal. Eu fico, assim, particularmente, eu fico muito feliz que eu sou um eterno otimista. Pensar que tem um livro do Pinker muito interessante mostrando que é o novo iluminismo, mostrando como nós estamos progredindo, evoluindo como sociedade, e discutir sobre ciência para a sociedade, para a população leiga, despertando esse conhecimento sem algo nenhum, é uma revolução na ciência, né? Sair do paradigma do cientista e trazer isso para a sociedade e tentar explicar. E você falando de pseudociência, tem uma anedota do livro Mundo de Sofia que é muito curioso, né? Tem uma parte que é um físico dinamarquês, o Niels Bohr, que ele é extremamente cético, um físico, e existia uma crença que você pendurar uma ferradura na porta de casa espantava os maus espíritos. Então, no livro ele relata essa anedota. Então, quando ele recebia um amigo também cientista, né, ele olha para o amigo, para o Niels Bohr, e fala: mas quer dizer que você acredita nessas coisas? Em ferradura? E o físico responde: olha, eu não acredito, mas me disseram que funciona mesmo não acreditando. Então, talvez seja essa questão dessas reflexões que nós temos em relação a isso. Diante disso, tem uma pergunta da Larissa Guimarães, que talvez é para entrar um pouco num tema mais apimentado, né? Ela fala que se já é difícil, talvez tanto o Felipe quanto o Ronaldo se sintam à vontade para brevemente comentar isso, nós temos 20 minutos, né, para encerrar nossas atividades. Ela fala aqui: se já é difícil levar conceitos científicos para a população, como explicar as falhas, algumas graves, dentro da própria comunidade científica, como, por exemplo, um recente estudo que falhou, que teve um retratamento. Eu não vou entrar especificamente no estudo aqui, mas assim, a gente tem na comunidade médica uma revista, não sei se vocês ficaram sabendo, que é a Lancet, que teve um estudo, né, um estudo observacional enorme, contrário a hidroxicloroquina, mas que era um estudo completamente enviesado para determinar tanto segurança ou eficácia da droga. Enfim, no final das contas, houve retratação, né, retraction desse estudo, por conta de dificuldade da avaliação dos dados da Surgisphere. Então, diante disso, como vocês encaram essa retratação que ocorre na ciência, que a gente sabe que isso não ocorre de agora, isso já ocorre há muito tempo. Então, qual seria a mensagem para a população para fazer eles entenderem que retratação existe? Qual é a mensagem que vocês poderiam dar? Posso começar? Sim, Felipe, à vontade. Maravilha, obrigado, Ronaldo. Essa questão, né, ela colocou a ciência em xeque, né, uma vez que as pessoas que não entendem como esse processo funciona acabaram achando que a ciência seria falsa, né, que grande parte dos estudos que a gente muitas vezes usa para as nossas tomadas de decisão podem estar falsos, podem ser falsos, né? Mas, na verdade, o que aconteceu, na minha forma de ver, foi um fortalecimento da ciência, não o inverso, né? Não o enfraquecimento, né? O que acabou acontecendo foi que houve uma dúvida em relação aos dados, né? E o que a revista fez? A revista havia publicado o texto, houve uma dúvida com relação aos dados, a revista solicitou os dados para o grupo, o que é uma prática extremamente normal na ciência. Quando alguém contesta, seja o editor, seja o revisor, seja alguém que contestou depois, quando o dado é contestado, a revista ela solicita o banco de dados, né? E o que acabou acontecendo foi que a empresa que estava envolvida nesse processo se negou a dar o banco de dados. E na hora que se negou a dar o banco de dados, o grupo, que era um grupo de Harvard, de pesquisadores, que estava envolvido na pesquisa, falou assim: não, então se você não vai dar o banco de dados, eu quero sair dessa pesquisa. Eu não quero estar envolvido com essa pesquisa, eu queria tirar o paper. Então, na verdade, o que houve foi justamente uma transparência, né? É óbvio que o que a gente está vendo hoje, com o número de papers, né, produzidos sobre Covid, né, o que tem de estudo ruim sendo publicado porque tem um tema Covid, isso em revistas boas, tá? Isso tem acontecido com muita frequência. E retirada de paper, retraction de paper, isso é
frequente, isso acontece na ciência. Tá? Isso é comum. E se a gente for pensar, né, um pouco tempo atrás, né, a gente está falando do Covid, que é o tema central hoje no mundo, mas na época que havia o mapeamento genético, né, uma corrida pelo mapeamento genético, várias pessoas apareceram em público para dizer que realmente tinham conseguido fazer o mapeamento. E quando se pediam os dados dessas pessoas, as pessoas não tinham os dados, ou quando se replicava, tentava se replicar a pesquisa dessas pessoas, não se conseguia chegar no mesmo resultado. Vários papers também foram retirados, várias pessoas tiveram que ir a público se justificar. Então, assim, existem vários casos na ciência que são desse tipo. Agora, quando um editor de uma revista recebe o artigo, ele não tem como, né, julgar se aquele pesquisador é idôneo ou não. Né? Ele não é polícia, ele está recebendo o artigo. Na hora que você submete, você assina garantindo que seus dados são originais, garantindo que você fez essa coleta, se responsabilizando pelos dados. O editor recebe aquilo e ele acredita que aquilo ali é verdade. Né? Ele não tem como investigar a vida da pessoa para saber de onde que saiu o dado, né? Não tem como, mas a partir do momento em que se suspeita que houve fraude, que houve manipulação de dado, a revista tem o direito de solicitar o banco de dados e ela mesma fazer análise. Né? Só que isso é solicitado depois, isso não é solicitado antes. Né? Você imagina, uma The Lancet da vida, uma New England, quantos artigos ela recebe por dia? Se ela fosse solicitar banco de dados de todo mundo, analisar dado de todo mundo, ela não ia conseguir andar nunca. Né? Então, o que eu vejo, né, nessa retraction que apareceu, que foi bem evidente, é justamente um fortalecimento da ciência com o compromisso de manter publicado aquilo que contribui para a evolução da profissão, para a evolução do conhecimento. Né? E não deixar o paper ali por deixar. Perfeito, Felipe. Eu completamente de acordo. Eu acho que é isso mesmo. É um fortalecimento do processo científico, do processo que a ciência utiliza para produzir. Esse paper da The Lancet, que foi retratado e foi um estardalhaço grande. Primeiro foi um estardalhaço na imprensa, né, que teve uma repercussão muito rápida. Então, quando ele foi publicado, porque tinha uma amostra, a maior amostra, acho 96 mil pacientes, se não me engane, dos 5 continentes, de não sei quantos países, não sei quantos hospitais envolvidos, chamou muita atenção. Ela teve uma, e claro, sobre Covid, sobre o tratamento de hidroxicloroquina, que estava no hype, né, no momento do hype do assunto. Então, ele teve uma atenção muito grande e depois teve a despublicação e muita gente que não é familiar com o processo de retratação ficou eventualmente espantado, assustada. Mas é corriqueiro, o processo de retratação é mais um dos elementos que estão dentro da dinâmica do processo de autocorreção que a ciência tem. Então, da mesma forma que você assumir que a falha do seu conhecimento, a necessidade de produzir evidência contrária sobre suas hipóteses, também está o processo editorial. É evidente que não era desejável que isso tivesse acontecido, sobretudo numa situação como essa, onde tem a população mundial, ou boa parte dela, ansiando que existam respostas efetivas. Né? Mas, por outro lado, faz parte da dinâmica e do processo. As retratações, como as publicações, fazem parte da dinâmica dos processos editoriais das revistas científicas. Então, não é para se assustar com a ocorrência. Essa ganhou notoriedade de cobertura jornalística, de repercussão na mídia tradicional e não tradicional, né? Inclusive para alimentar argumentos daqueles que são favoráveis e contra, né? Também. Mas faz parte do processo científico. Então, não há nada para se espantar em relação a isso. E, de novo, é mais um convite para entender como funciona o processo de produção do conhecimento científico e de como a ciência pensa, né, de como funciona o pensamento científico. Sim, pois não? Só para acrescentar, né, quem tiver curiosidade para entender esse processo de retraction e como isso acontece em todas as áreas, tem um site chamado Retraction Watch, né, que ele bota uma lista, né, de todos os papers que estão sofrendo retraction. Então, assim, vocês vão encontrar retraction de vários papers, de várias revistas, né, para poder entender que esse processo é um processo que pode acontecer na ciência. Né, e, na verdade, ela está trazendo
tentando melhorar a sua confiabilidade em termos de produção de conhecimento, né, para a população. Eu ia falar exatamente sobre esse site, que ele é muito interessante e mostra que a retratação ela ocorre há décadas. E se a gente for retratar todo estudo observacional que ocorre um problema, na época pré-pandemia, né, o grande problema é que há um holofote na atual pandemia em relação a essa polarização que a gente está vendo. E como o professor Ronaldo falou muito bem, a gente está vivendo um aprendizado, né? Nós estamos vivendo um momento de fast science, mas nós precisamos de slow science, uma medicina mais devagar, com mais racionalidade. É isso que a gente precisa. Até porque tem um estudo publicado recentemente, agora em 2015, por um grupo italiano, o autor chama Bessi, muito interessante, ele mostrando que se a gente não tiver cuidado em fazer um slow science bem feita para trazer as respostas certas à população, ele mostrou que nesse estudo, quando você pegava, por exemplo, posts com teoria de conspiração, pseudociência, esses posts eram muito mais replicados, né, e mencionados do que posts científicos. Então, talvez a gente tenha esse problema cognitivo, como o professor Ronaldo falou muito bem, mostrando que, inclusive, teorias esdrúxulas, como o terraplanismo, ele era muito mais replicado do que teorias de fato científicas e corretas. Eu queria fazer uma pergunta muito interessante aqui que me fizeram, eu agradeço até a pergunta. A Branca Vieira pergunta aqui para o professor Ronaldo o seguinte: professor Ronaldo, por que motivo é tão difícil para um profissional de saúde, eu acho que inclui qualquer profissional, né? Mas ela está falando especificamente de um profissional de saúde, aceitar que às vezes é melhor não intervir do que realizar uma intervenção para a qual não existe evidência de benefício? Enfim, qual o mecanismo que leva o profissional de saúde a crer que ele tem sempre que fazer alguma coisa, prescrever algum medicamento ou fazer alguma intervenção? Interessante essa pergunta mesmo, né? Vamos lá, tentar refletir um pouco sobre esses elementos. Eu acho que há um elemento de papel social, de expectativa, que é depositada tanto por quem é o paciente daquele profissional, né, como do próprio profissional que assume esse papel em que ele tem que dar soluções, né? Eu acho que esse é um aspecto importante que talvez ajude a gente a entender isso. Agora, podem existir também um conjunto de outros fatores, né? Quando eventualmente uma crença sem evidência, como diria Hume, né, uma crença não sábia, né? Hume dizia que o homem sábio é aquele que faz a sua crença proporcional à evidência, né, que sustente a crença. Mas uma crença que não possui evidência, muitas vezes, quando ela é colocada à frente do processo decisional desse profissional de saúde, julgo que isso possa também auxiliar no entendimento do porquê que esse tipo de tratamento ele pode ser prescrito, né, no caso do profissional de saúde. Agora, Edmundo, eu concordo com você que isso não está restrito à área de saúde, né? Muitas vezes os profissionais eles são demandados e contratados para solucionar as coisas. Pensa no mercado corporativo, né? O quanto de prática pseudocientífica motivacional que é contratada, quantos milhões, bilhões de reais por ano são dedicados, despejados nisso, em práticas que quem pesquisa essas ações sabe que elas são às vezes deletérias, às vezes ineficientes, funcionam como placebo, né? Acho que o mercado corporativo tem muitos exemplos sobre isso e são profissionais que entregam resultados e soluções. Então, eu acho que tem um pouco desse elemento. Agora, talvez um aspecto particular para o profissional de saúde seja a dimensão da relação pessoal que ele tem com esse paciente ou com esse cliente, enfim, em que ele tem esse cliente ou paciente tem uma expectativa de solução. Eu acho que você tem também esses enquadramentos, né? E muitos profissionais que ou eles não conseguem assimilar a ideia da falibilidade do que ele sabe como prática e acabam escolhendo dar informações certas, acho que o Felipe comentou isso numa intervenção anterior, certas de que ele tem certeza de que funcione, quando na verdade isso não é fato, né? Na tentativa de aplacar uma demanda, uma motivação pessoal em dizer isso, ou até atender a algo que ele julgue que o paciente ou que o cliente quer escutar. Tem uma dinâmica aí que eu acho que é de um apoio, de uma orientação, um aconselhamento
psicológico que é natural das interações clínicas, sobretudo, né, de orientação e tudo mais. Então, eu acho que tem vários conjuntos de elementos aí a se trabalhar, mas me parece que o primeiro ponto e o mais fundamental de partida é que o profissional saiba dos limites e desse pensamento científico, inclusive das suas prescrições, né? Então, lembrar dessa frase do Hume, eu acho que ela é muito importante de maneira sistemática. Não só lembrá-la, mas assimilá-la, entender o que ela significa e implicar isso na sua prática. Tem uma observação aqui do... Eu vou fazer mais uma pergunta muito interessante. O Togo Santos faz uma observação que talvez essa seja a grande mensagem, né? A gente saber ter humildade e reconhecer de como a gente vai trazer a mensagem à população. Ele fala que a forma que o conhecimento científico é trazido à população também tem grande efeito. De uma forma muito superficial, os cientistas falam sobre dúvidas, incertezas e não efeitos. O 1% que vai falecer, etc. Já a pseudociência só fala dos 99% que se salvam, graças à cloroquina, claro. Se a ciência vai entrar no dia a dia da vida real, talvez precise rever sua estratégia de comunicação. Talvez conversar de forma diferente entre os pares e com o público leigo. No vácuo da esperança, muitos nadam de braçadas rumo ao seu momento de fama. Então, realmente é uma reflexão que nós estamos tentando aprender, né, para trazer esse ar, né, de realidade científica, entendendo a incerteza e para trazer um conforto à população que está realmente com uma ansiedade tremenda de buscar um tratamento milagroso. E a gente sabe que na medicina, né, os tratamentos com alto nível de evidência, eles têm benefício pequeno a moderado, né, em média, digamos assim. Mas eu vou encaixar uma pergunta, né, e acho que é muito legal aqui, que for falar justamente sobre corporação que você falou, professor Ronaldo, e acho que o Felipe pode responder também para a gente isso aqui. Sinta-se à vontade, Felipe. Temos muitos profissionais, só um minuto, temos muitos profissionais que se apoiam em pseudociência para lucrar. Grande parte da população não tem aproximação com o processo científico e ainda há desconfiança da população acerca dos estudos realizados que são financiados pela indústria farmacêutica. Como combater esse preconceito científico do público leigo? Começa, Felipe, você quer comentar? Começa comigo? Pode ir, vai lá, fica à vontade. Olha só, esse é um ponto, acho que muito importante, essa dinâmica, né, do comentário. Eu estou de pleno acordo, há uma dificuldade de comunicação de maneira geral, que eu acho que a ciência, os cientistas em geral, os profissionais em geral, eles precisam rever isso, né? Como lembrando de novo, né, do Sagan, né, onde você tem um vácuo que é criado pela incapacidade da ciência entrar, você vai ter um espaço, um nicho ocupado pelo pensamento pseudocientífico, porque ele produz tanta admiração nas pessoas como o pensamento científico. Isso é uma coisa importante da gente refletir. Eu acho que não é à toa que isso existe, né? E é realmente difícil, como a gente encaixar essa mensagem, dizendo, olha, o melhor conhecimento que a gente tem é falho. É isso. E ele tem um tempo para ser evidenciado. Quando as pessoas estão sedentas, ainda mais num momento como esse, né, querendo respostas mais certeiras. E dosar esses elementos, insistir e reinsistir na explicação disso, eu acho que é uma forma, né, acho que é uma tentativa disso nesse momento, mas devemos criar outras estratégias também. Eu estou plenamente de acordo, acho que uma reflexão muito acertada. Agora, sobre essa questão, eu acho que tem um monte de elementos aí sobre a ideia do profissional que entrega uma solução pseudocientífica, mais um conjunto de outros elementos que eles estão por trás. Olha, a gente não pode esquecer do papel, e os psicólogos têm se dedicado a estudar isso nos últimos anos, que o que a gente genericamente chama de crenças conspiratórias, eles têm para isso, né? Então, quando alguma coisa, e isso agora, nos últimos 5, 6 anos, e talvez mais intensamente nos últimos 4 anos, toda essa argumentação conspiratória, né, de que você sempre tem uma entidade ou um conjunto de entidades que secretamente faz um acordo para dizer que determinada ação ela é inválida, ou no caso dos medicamentos dos laboratórios, né, de que eles querem, na verdade, fazer vendas, enfim, e que tudo é esquecido a não ser para alimentar a indústria. Eu acho que a gente tem que começar a deixar mais claro como é que
a cognição humana ela é suscetível para esses elementos de comprar evidências conspiratórias, né? A gente tem um conjunto de evidências já começando a ficar mais robusta na pesquisa em psicologia cognitiva e cognição social especificamente, demonstrando isso. Acho que entender esse mecanismo é um papel muito importante para a gente começar a tentar ter ações de imunização em relação à compra desses elementos conspiratórios, né? E a facilidade de comunicação que as redes sociais trazem para isso, ela é impressionante, né? E fundamental para as pessoas começarem a comprar ideias para você, por exemplo, avolumar um movimento de pessoas fazendo congresso para discutir que a Terra é plana, né? Eu acho que isso é o ápice de como a ideia conspiratória ela é apelativa e atraente para muita gente. Então, eu acho que esses aspectos eles são importantes. Agora, em qualquer ação profissional, você vai ter, inclusive na ciência também, você vai ter os maus profissionais, né? E os maus profissionais, a única maneira de você lidar com eles, inclusive com o cientista que falsifica dado ou que cria personagens e avatares para publicar, tem um monte de estratégia aí que muito cientista utiliza para fazer. É você ter, mecanismos de controle desses processos, entende? Desses aspectos. Agora, no caso de práticas pseudocientíficas, é muito importante que não existam mensagens dúbias. Porque muitas vezes, ou conselhos profissionais, ou então instituições de pesquisa, elas dão mensagens dúbias sobre isso, por exemplo, formando profissionais em práticas pseudocientíficas, ou conselhos profissionais reconhecendo práticas pseudocientíficas como práticas profissionais. Isso acaba criando um emaranhado, um espaço em que dá margem para esse tipo de ação continuar existindo. Então, eu acho que para a gente poder lidar com essas coisas, a gente precisa aprimorar também esses mecanismos de controle social, eu estou usando esse termo do ponto de vista amplo, né, para poder minimizar isso e minimizar também essas mensagens dúbias dadas. Enquanto a gente tiver uma instituição, por exemplo, acadêmica, uma universidade reconhecida, onde ela vai ter curso de extensão sobre cura quântica, a gente está dando um sinal dúbio e trocado de que essas são práticas com evidências, sendo, na verdade, práticas pseudocientíficas, né? E quando você rotula a universidade fazendo isso, o recado para a sociedade é muito ruim. Então, há muita coisa que mudar. Voltando à reflexão inicial, há muitas ações e questões a serem revistas para a gente poder dar um recado mais claro para a sociedade também. Eu acho que, Felipe, você quer fazer algum comentário a respeito em relação a, não sei se na sua área, em relação a essa questão, ao conflito, eu posso dar uma resposta daqui a pouco, mas em relação ao conflito entre, eu acho que ela está falando mais em relação à moralidade ética, né, e integridade científica, né, são coisas contextualizadas, mas essa ideia de profissional, nossa área também, acho que toda área tem, em relação a se agregar na pseudociência e trazer um tratamento muitas vezes fantasioso para a população, uma vez que há esse conflito em relação ao conflito de interesses da farmacêutica, com produção científica, etc. Essa tomada de decisão, né, por parte do paciente, a gente traz tantas coisas por trás disso, né, como o Ronaldo falou. E assim, eu acho que o primeiro ponto é que o cientista, né, pegando a pergunta que foi feita anteriormente, que o cientista ele precisa melhorar a sua forma de se comunicar com a população. E de que maneira é isso? Por exemplo, a gente não tem uma expectativa de que a população vai ler um paper, né? A gente não tem a expectativa que a população vai entender uma tabela, vai entender uma análise estatística. A gente não tem isso, né? Então, eu acho que as redes sociais elas podem ajudar a gente a traduzir esse tipo de informação, né? Por exemplo, foi feita uma pesquisa, você publicou um artigo. Qual é a mensagem do seu artigo? Eu acho que trazer isso de maneira com ilustração e divulgar isso pela rede social, eu acho que é uma maneira do cientista se comunicar. E parte do que a gente viveu hoje, né, da população muitas vezes questionando a ciência nesse momento, ela vem em parte também por culpa do cientista, que nunca se comunicou
com a população e que agora quer se comunicar. Então, eu acho que esse gap que existe, né, essa distância que existe entre o cientista e a população precisa diminuir, e eu acho que esse vai ser um legado da pandemia. Porque a partir desse momento os cientistas começaram a aparecer na televisão, começaram a usar as redes sociais, desde Instagram, YouTube, eles começaram a aparecer e tentar se comunicar com a população. Então, eu acho que isso vai ser, talvez, daqui para frente, uma rotina, uma forma da gente se aproximar da população. E especificamente sobre pseudociência, né, na minha área tem muitas intervenções em que você não tem evidência de benefício, mas que elas são ofertadas aos pacientes. E o que mais chama a atenção é que essa pseudociência ela sempre é justificada com explicações difíceis, muitas vezes com uma fisiologia, né, bem complexa para o paciente, de forma que isso faça sentido para ele. E é sempre publicado numa revista, num livro lá no interior da Alemanha que ninguém nunca viu. Né? E hoje não existe isso. Não existe publicação que ninguém nunca viu. Né? A gente tem várias maneiras de chegar à publicação. Então, essa ideia de que existe uma técnica que foi inventada no interior de não sei aonde, que ninguém sabe porque não chegou aqui no Brasil, isso não existe mais. Não tem como um profissional se respaldar nisso. E é muito interessante, Edmond, que alguns estudos mostram que quando o paciente vai a um profissional de saúde, ele tem quase certeza que as decisões do profissional de saúde são baseadas em evidência. Né? Ou seja, ele reconhece que aquele profissional ele está atualizado, que aquela intervenção que ele está fazendo é uma intervenção com base científica, que ele está suportado pela ciência, e o paciente muitas vezes acaba aceitando aquilo porque tem também a ideia da autoridade. Né? Eu estou sendo tratado pelo melhor cirurgião do Rio de Janeiro. Né? Então, o que ele fizer, ele é o melhor do Rio. Só que na ciência a gente não tem autoridade. Né? Não importa quantos títulos você tem, a gente quer saber como você respalda isso que você está me dizendo. Né? A gente não tem muito isso, né, de quantos títulos você tem. A gente quer saber, essa sua afirmação é respaldada de que maneira? A gente está muito mais preocupado, né, em entender qual é essa base da sua informação. Mas para o paciente, não. Para o paciente, ele tem a ideia da autoridade, é um profissional de saúde, ele estudou tantos anos, ele fez mestrado, fez doutorado, né, e aí o paciente aceita muitas vezes essa intervenção. E o que mais chama a atenção é que, geralmente, as pseudociências elas são caras. E o fato de ser custoso também dá uma chancela de que o tratamento é bom. Né? O fato de que é caro é melhor do que eu fazer um tratamento barato. Né? Eu acho que todos esses fatores, né, eles acabam se somando, né, para essa inserção da pseudociência dentro das profissões de saúde. E ainda você tem, né, um fortalecimento dessas informações por parte da mídia. Né? A mídia, às vezes pessoas famosas, elas trazem isso e acabam divulgando pseudociência e a população em geral que se identifica com essas pessoas acaba seguindo. Você falou do efeito placebo. A gente já tem evidência que, por exemplo, o placebo mais caro, ele funciona mais do que placebo barato, e essas curiosidades cognitivas são muito interessantes. Mas eu acho que a grande mensagem, a gente está chegando ao final do nosso webinar, mas a grande mensagem que a gente precisa tomar cuidado é que, por exemplo, na hora que ela fala que profissionais que se apegam à pseudociência só no intuito de lucrar, e ao mesmo tempo ela contextualiza que os estudos são relacionados pelo financiamento da indústria, como se houvesse sempre conflito de interesses, a gente precisa entender que a falta de moralidade ela está presente em todos os cenários. Então, se muitas vezes alguém querendo enganar com pseudociência para vender um medicamento milagroso, ou até mesmo a indústria farmacêutica com conflito de interesse em relação à venda, a gente precisa entender que isso está em todos os lugares. Mas a gente não pode demonizar a ciência nesse sentido. O financiamento de pesquisa, ele faz parte da prática da pesquisa. Ele é fundamental para a pesquisa científica. Isso não quer dizer
que o intuito desse processo se dá para vender alguma coisa, de forma alguma. A ideia da pesquisa científica é justamente, através de uma pergunta correta, chegar a uma verdade científica e entender como o mundo é. E quando a gente fala em procedimentos de pesquisa científica, são procedimentos muito caros, né? Muito caros. Se a gente pegar, por exemplo, na área médica, que são esses ensaios clínicos que foi debatido aqui, o preço é absurdo. Então, faz parte da pesquisa científica o financiamento, né? Seja ele qual for. Né? Mas precisa se entender que o conceito de integridade científica ele precisa se fazer presente. Né? E isso pelo menos, na grande maioria dos casos, isso ocorre. Né? Um caso excepcional ao outro é que a gente sabe que pode existir realmente essa deturpação em relação à falta de integridade científica. Mas isso é um aprendizado, como o Ronaldo falou muito bem, cada vez mais a comunidade científica está atenta, existem processos de vigilância de informação de dados, até do próprio financiamento. Né? Os estudos são publicados nos seus protocolos, inicialmente a priori, então a gente tem a publicação dos protocolos justamente para ser o mais transparente possível. E então, chegamos aqui a 1h40. Eu queria realmente agradecer profundamente, em nome da Choose Wisely Brasil, ao professor Felipe Reis, ao professor Ronaldo Pilate. As explicações e a contextualização com a prática clínica foi excelente. E tentar trazer, acho que mais do que nunca a gente está aprendendo, né? Pelo menos para mim é a primeira vez que eu estou falando sobre ciência para um público mais leigo, e para mim foi um grande aprendizado, aprendi muito com vocês, e acho que a mensagem foi dada. Queria agradecer muito em nome da Choose Wisely Brasil, e sintam-se convidados para o próximo debate. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Edmund. Agradeço o espaço. Muito obrigado. Vocês querem mensagem final? Alguém tem alguma mensagem final? Felipe ou Ronaldo, quer falar alguma mensagem final? Posso só parabenizar pela iniciativa que vocês tiveram e, assim, para o público que ainda está aí assistindo, para quem vai ver isso gravado, continue se interessando pelo assunto, busque se informar sobre o que é ciência, né? Não só sobre o resultado do conhecimento científico, mas busque entender como o processo de produção e de pensamento científico ele acontece. Eu acho que é muito importante isso. Estimule outros a fazerem o mesmo. Perfeito. Felipe? Agradeço também o espaço do Choose Wisely, né? Foi assim, foi um grande prazer fazer parte, né? Estar inserido nessa iniciativa do Choose Wisely, que é essa melhora dessa comunicação com a população. Participar desse debate foi super enriquecedor. E a minha mensagem final, né, também reforça o que o Ronaldo falou. Né? Eu acho que se você se interessa por ciência, né, começar a ter dúvida, né? Ter dúvida, se questionar, começar a ler sobre ciência. Eu acho que isso, assistir os webinários, eu acho que isso vai te ajudar a entender como é esse processo de produção de conhecimento, como a ciência funciona. No mais, eu agradeço muito a participação de todo mundo, das perguntas. Né? Edmond, você fez um grande trabalho aí mediando a nossa discussão. Obrigado. Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigado a vocês. E Ronaldo, eu, mais uma vez, gostei brutalmente do seu livro, né, que é intitulado essa discussão. Eu recomendo a todo mundo a ler o livro, porque é um livro relativamente curto, objetivo, de fácil leitura. E o Guilherme Barcelos pediu para informar que vai ser divulgado, tá, o seu livro lá na página da Choose Wisely Brasil. E talvez essa seja a grande mensagem, né? Falar para a sociedade que se interessa mais por ciência para entender como o mundo funciona e não para ser um cientista. Né? Então, isso é a grande mensagem. E, mais uma vez, agradecendo. Um forte abraço a vocês e obrigado a quem assistiu a nossa live. Obrigado, muito bom.